Olá pessoal, boa noite a todos vocês que estão começando a chegar na live. Hoje, como sempre eu faço, todas as quartas-feiras eu faço a live da semana e essa live é uma live dedicada a mulheres ou até a homens que se preocupam também com essa disfunção, com esse problemaço de mulheres, né? E como eu trato muito de saúde da mulher, logicamente, eu já atendi várias pacientes com essa disfunção e eu tô falando exatamente sobre endometriose, né? Por coincidência, nessas últimas, sim, e por isso eu falei, não, com muitas dúvidas, e por isso que eu resolvi então tá fazendo essa live. Eu falei, não, eu acho que Deus está me falando para mim fazer essa live sobre endometriose, porque são muitas dúvidas que coincidiram aí com essas pacientes que eu atendi e tudo mais, e já fazia um tempinho que eu não falava sobre esse tema, por isso então que eu resolvi fazer a live essa semana com o tema de endometriose. Como que a alimentação, como que a suplementação pode ajudar a tantas mulheres que sofrem dessas disfunções. E eu falo tantas porque a gente tem 7 milhões de brasileiras, gente, só no Brasil, que tem endometriose. 10% quase, uma em cada 10 mulheres apresentam o problema. E grande parte dessas mulheres, eu posso dizer para vocês que a gente tem uma estimativa, né? Cerca de 30% a 50% das mulheres que têm endometriose chegam a ser inférteis, ou seja, perdem a fertilidade justamente por essa disfunção. E como eu sei o quanto a nutrição pode ajudar essas mulheres que têm endometriose, é por isso que eu resolvi fazer essa live. Oi Luciana, boa noite Veloso, boa noite Ivaneide, Luciana, Fabiana, enfim, Roseli, boa noite a todas vocês que sempre estão aqui me prestigiando, né? Que bacana, e aprendendo, e eu aprendendo com vocês, é sempre uma troca, né? Eu falo que conhecimento, ele é bom só se a gente consegue compartilhar, e ele é libertador. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista funcional integrativa, e quero aqui hoje compartilhar um pouquinho desse conhecimento, de atualidades e também da minha prática clínica com relação a esse tema endometriose, alimentação e suplementação, o quanto a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas pacientes, tá? Então, só uma leve introdução sobre endometriose. É uma disfunção que tem uma característica inflamatória e é hormônio dependente, ou seja, estrógeno dependente, melhor dizendo. E por se tratar justamente de uma inflamação, de uma doença inflamatória, é que a alimentação tem direta relação com a melhora ou a piora do quadro da mulher que tem endometriose. Agora, eu quero também explicar um pouquinho o que é, né? Então, assim, todas aquelas células, aquela camada que reveste, né, o útero, né? Ela faz o que na endometriose? Das mulheres que têm endometriose? Elas saem do útero e essas células começam a se projetar, se proliferar, né, na camada que reveste o útero por fora, externamente. Às vezes isso pode até se esparramar em outros órgãos que estão aqui na região abdominal. Tem mulheres que essas células podem ir até a nível ocular, não só em outros órgãos que estão localizados na região do abdômen. E com isso, todo mês, quando você completa o seu ciclo, né, você vai ter, como tem aquela a ruptura, né, desse tecido, e aí a gente menstrua, o que acontece? Você vai ter uma hemorragia a nível visceral, onde estão essas células localizadas, para onde elas vão se deslocar. Então, é uma doença grave a nível de problemas, de transtornos que podem causar. Além do que, ela é dolorida. A paciente tem muita dor. A paciente refere, às vezes, um abdômen de uma mulher que está grávida de 2, 3 meses, né? Estufamento, justamente por essa característica inflamatória. Então é muito comum, né? Dessa semana, quando eu recebi a paciente, ela falou: doutora, eu não aguento mais ficar com essa barriga. Você emagrece, mas minha barriga continua.
Por quê? Porque eu tenho essa inflamação, quer dizer, uma endometriose profunda de anos que está sendo mal, não é maltratada, mas assim, não está tendo um tratamento integrativo, não estava tendo, né? Só medicamentoso, não estava se olhando para a questão alimentação, estilo de vida, suplementações que hoje já nós temos disponíveis e já com bastante evidências científicas, o quanto pode melhorar esse tratamento, tá? Então, esse é o quadro da endometriose, que é muito diferente, porque já me perguntaram sobre isso, teve pacientes que falaram assim, olha, doutora, me fala alguma coisa sobre mioma. É muito diferente o mioma. Mioma é como se você tivesse aí um acúmulo, né, um tumor benigno, né, que é um acúmulo dessa musculatura que é o miométrio, que começa a se formar, né, dentro do seu útero. E aí o que acontece? Você vai ser só observar esse mioma para ver se ele cresce, se vai sangrar. Aí se crescer, se doer, se sangrar, há um evento cirúrgico uma intervenção cirúrgica. Caso contrário, é só observativa. Então ele é muito diferente da endometriose. Tem também a adenomiose. A adenomiose é uma infiltração que eu tenho no miométrio, que é o músculo que reveste o útero. Então, ele tem algumas características a nível de sintomas da endometriose, mas não é uma endometriose. Chama-se adenomiose, tá? Então, é parecido, mas nem tanto. Eles têm algumas similaridades no tratamento nutricional, por exemplo, e suplementações, a gente pode até tratar da mesma forma. Muito bem, então só esses esclarecimentos iniciais para a gente poder entender um pouquinho mais o porquê isso ou porquê aquilo, né? E entre os sintomas mais característicos, eu tenho dor na relação, dor na menstruação, essa dor pélvica constante, essa inflamação que você sente, fadiga, comprometimento da saúde mental, da saúde física, né? Porque você fica muito desgastada. Tem pacientes que se deprime já por conta disso, a redução até da questão da produtividade no trabalho, justamente por essa alteração emocional, combinada com dores, né, com essas interferências que você pode ter de uma forma cíclica e até chegar na infertilidade, em muitos casos, como eu falei para vocês, né, das mulheres que chegam a ter, que desenvolvem a endometriose, de 30% a 50% podem chegar à questão da infertilidade, que é realmente muito dolorido para a mulher. Bom, gente, e aí a gente tem algumas causas, né? E os 4 pilares de causa que eu tenho são principalmente um desequilíbrio hormonal, principalmente estrogênico, uma disfunção imunológica também, né? Então isso pode estar também acarretando, sendo uma das causas ou até associada à disfunção hormonal. Mediadores inflamatórios também aí aumentados no seu organismo, que podem ter várias causas para você ter uma inflamação, quer dizer, um processo, um organismo que está muito mais inflamado, é muito mais susceptível a desenvolver uma endometriose, justamente porque também é uma doença de caráter inflamatório. E a gente precisa sempre modular a nossa inflamação. A gente tem sempre, é importante que a gente tenha processos inflamatórios, mas também tenha condições de anti-inflamar. Então, na verdade, quando eu uso esse termo, eu vou fazer um suco anti-inflamatório, vou fazer uma dieta anti-inflamatória, na verdade, o termo correto seria modulação da inflamação. Eu não posso ter nem uma inflamação muito exacerbada e nem muito oprimida, né? Então, o ideal é sempre a gente modular a inflamação, porque a inflamação, de certa forma, é importante para fortalecer e é um processo natural, é fisiológico. Tá? Então, a gente precisa ter essa questão da modulação e muitas dessas pacientes não têm, elas têm uma inflamação mais exacerbada, um descontrole hormonal, principalmente estrogênico, um sistema imunológico incompetente e além disso, né, a gente tem muito estresse oxidativo, quer dizer, a paciente que além de estar inflamada, ela está oxidando, né? E isso é em virtude de diversas causas. Por quê? Ela tem uma má alimentação,
geralmente vem contra isso, porque ela é muito estressada, porque ela tem uma rotina inadequada, porque ela é sedentária, né? Então, porque ela é, de repente é uma pessoa que tem uma exposição a poluentes muito grandes, como por exemplo agrotóxico, pesticidas, o fumo. Hoje a gente tem essa questão dos microplásticos, né? São esses fragmentos que estão em toda a parte hoje, e a gente sabe o quanto isso pode fazer uma desregulação hormonal, né? Porque eles trabalham como são xenobióticos, né? E disruptores endócrinos. Então, isso tudo pode gerar uma facilidade maior para você poder desenvolver, né, a endometriose. Então, são as causas, né, que podem te levar a isso. Os exames que a gente solicita, quer dizer, eu não como nutricionista, mas que os ginecologistas solicitam para você poder fechar um diagnóstico de endometriose, o melhor que tem é o ultrassom transvaginal, com preparo intestinal, e vocês vão já saber por quê, que é o que vai caracterizar ou não a endometriose, tá? Eu quero que vocês, gente, eu sei que é um assunto às vezes um pouco mais técnico que eu tô passando agora, mas fiquem à vontade para vocês poderem fazer as perguntas que vocês acham pertinentes, tá? Pode ser que tenha muitas dúvidas com relação a isso, eu não sei se todas vocês que estão me assistindo agora têm esse problema de endometriose ou conhecem alguém que tem endometriose. E agora vem o que a gente vai explicar sobre alimentação. E eu quero só, antes de mais nada, né, antes de começar a falar sobre alimentação, falar para vocês que os tratamentos convencionais, né, que são geralmente os anticoncepcionais que são utilizados, eles vão fazer uma alteração muito grande na microbiota. Eles vão aumentar uma bactéria chamada Fusion Bacterium e vão diminuir lactobacilos. Com isso, a gente vai conseguir o quê? Propiciar uma disbiose intestinal. E essa questão, né, da disbiose intestinal, de não ter um intestino saudável, de alterar sua microbiota e aumentar esse Fusion Bacterium, também é um fator determinante, pode ser um gatilho para poder aumentar aí a sua chance de ter endometriose. Então, os estudos mais recentes levam a gente a poder acreditar também nessa questão, né? Então, a gente tem que levar em consideração que a alimentação pode ser uma base de tratamento, que nem sempre o anticoncepcional é o tratamento de base e de primeira instância que eu tenho que utilizar para essas pacientes, porque eu sei que o médico ele vai sempre querer modular os hormônios e para isso ele tem a pílula, os anticoncepcionais para serem utilizados, mas que eles levam também, né? Isso não pode ser descartado, essa alteração da microbiota e a alteração da microbiota levando à piora da endometriose. Então tem uma relação muito grande sobre microbiota intestinal e endometriose. Lembrando que se eu tenho uma disbiose intestinal, eu também tenho uma inflamação de baixo grau que pode promover essa piora. Então tem essa relação, gente, tá tudo interligado, né? Não posso desconectar isso. Então cuidar do intestino da mulher, cuidar da saúde intestinal, fazer uma modulação intestinal é o ponto de partida? Sim, eu tenho que investigar, né, como que é o trânsito intestinal, se ela tem alguma distensão maior até por conta de não evacuar, ou tem umas fezes mais diarreicas, ou enfim, que sintomas que ela tem, ou muitos gases, quais são os sintomas que ela tem, ou que ela tinha até antes de entrar na endometriose, como que era esses sintomas, como que era a função intestinal dela, para saber se isso também foi um fator que determinou, que desencadeou o problema da endometriose, que está intimamente ligado com a alimentação, né? Então vocês veem também, olha só o intestino chegando em tudo quanto é lugar, né? Então não tem como você hoje cuidar de qualquer coisa se você não cuidar do intestino, e não tem como você cuidar do intestino se não cuidar da alimentação. E se não cuidar do fator emocional, e se não cuidar do estilo de vida, e se não fizer exercício, então vocês podem perceber que melhorar os hábitos alimentares, melhorar o estilo de vida é fundamental para isso. É fundamental para isso, tá? E é isso que eu quero chegar a falar com vocês. Perceber, né? Foi feito alguns estudos, só para poder comprovar mais isso que eu estou dizendo, que mulheres, por exemplo,
que tinha uma alimentação livre de lactose, livre de glúten, livre de bebida alcoólica e de ultraprocessados, né? E sobretudo, lógico, já que não está entrando isso, com alto teor de fibras, de vegetais, de frutas, né? O que aconteceu? Eles tinham um benefício maior, tinham menos dores e menos problemas com relação a isso. Eram casos mais leves, mais fáceis de ser tratados. Esses estudos foram feitos e aí chegou-se à conclusão de que a gente também tem que tratar a mulher a nível de alimentação. O tratamento nutricional, ele sempre tem que ser personalizado. Mesmo que não tem protocolo para endometriose, tá? Como não tem protocolo para cuidar da mulher que tem disbiose intestinal constipativa. Não é assim. Não, hoje, aliás, protocolos hoje é algo muito difícil da gente falar, né? Ou seja, é inadequado, né? Melhor dizendo. Porque a gente caminha, gente, para cada vez mais uma nutrição de precisão, uma nutrição individualizada. Então, por mais que eu entenda a fisiopatologia da endometriose, não dá para pensar que toda mulher eu vou tratar da mesma forma que tem endometriose. Por quê? Eu tenho que tratar a Silvia que tem endometriose, não é a endometriose da Silvia. Entenderam? É completamente diferente. Se eu entendo que eu tenho que tratar a paciente e não a doença que ela se instalou nela. Porque aí, se eu trato a Silvia, eu vou ver a Silvia como um todo. Eu vou ter um olhar 360 graus. Eu vou ter um olhar... Então, é importantíssimo que a gente tenha essa visão. Gente, tá tudo bem com relação ao som? Porque eu recebi 2 ligações. Eu não sei se isso interrompe, né? Tá? Então, esse olhar eu tenho que ter muito bem. Deixa eu até escrever aqui que eu estou em live. Aqui, família. Live. Desculpa, viu, gente? Mas, enfim, tá tudo bem com o som? Então, essa questão da personalização é fundamental. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou observar essa mulher. Se ela veio, como veio essa última paciente minha, com endometriose, com o abdômen extremamente distendido, já se queixando desse estufamento, porque ela estava com essa inflamação já de tempos, e como eu falei, mal assistida, então eu vou começar a fazer uma dieta low FODMAPs, ou seja, uma dieta baixa em carboidratos fermentáveis. Low FODMAPs é exatamente isso, né? FODMAPs são carboidratos fermentáveis. E a gente tem muitos alimentos que até são saudáveis, mas que não podem entrar nesse momento da dieta. E essa dieta pode ter de 8 a 12 semanas, depende muito da evolução da paciente. Tá tudo bem com o som, gente? Mesmo que eu tive aí as ligações. Oi, Ive, tudo bem, meu amor? Ive é uma paciente querida minha aqui. Maria, abraço. Muito bem. Gente, fiquem à vontade para questionar, tá? Então, num primeiro momento, eu vou fazer essa dieta, então, low FODMAPs, que é baixa em carboidratos fermentáveis. E mesmo assim, eu vou estar questionando, fazendo toda uma anamnese no paciente, que pode ser que alguns desses alimentos, por exemplo, o abacate é rico em FODMAPs, mas pode ser que ela fala, doutora, eu como abacate, não sinto nada, não sinto estufar. Então eu deixo ela comer um pouco do abacate, mesmo sendo rico em FODMAPs. A maçã é rica em FODMAPs, a pera também. Então vocês vejam que assim, se não tiver um profissional bem atualizado e dando assistência, fica muito difícil para o paciente tratar sozinho, tá? Então eu faço essa dieta personalizada com baixo FODMAPs, mas lembrando que não entra para paciente nessas condições de endometriose lácteos, nenhum alimento que tenha leite da vaca, tá? Por quê, gente? O leite da vaca tem o fator IGF-1, que é um fator de crescimento e vai alterar os seus hormônios. Se a mulher com endometriose já tem uma disfunção hormonal, eu não posso dar um alimento que primeiro vai desequilibrar mais ainda o hormônio, que eu não quero isso.
Segundo, eu tenho a caseína. Caseína presente no leite de vaca é uma molécula, é uma proteína que é de difícil digestibilidade. E quando a gente não digere bem, a gente vai inflamar. Então eu não posso dar para essa paciente que ainda já está fermentando, já está estufando, tem uma desbiose, lácteos. Então eu não dou lácteos. Eu posso pensar, se a paciente tiver uma tolerância, dar um pouco, pontualmente, um pouco do queijo mussarela de búfala, por exemplo, ou alimentos que tenham a presença aí do leite da búfala. Por quê? Porque o leite da búfala, ele tem o A2, né? Uma caseína diferente e ela tem uma digestibilidade melhor do que a A1 que está presente no leite da vaca. Então, leite de cabra, leite de búfala é o A2 que está presente, né? Ovelha, cabra e búfala, tá? O leite de vaca é A1. Então, exceto alguns rebanhos. Então, sempre a gente vai buscar essa questão. Isso também deve ser pontual. Depende muito de cada caso, tá? Então, é mais bem aceito, não é tão inflamatório. Então, a gente pode partir para esse queijo se a paciente fizer muita questão. Bom, com relação a glúten, eu tiro também. Porque o glúten, ele é uma molécula também, uma proteína que é de difícil digestibilidade, como eu falei, vai inflamar e vai piorar então doenças inflamatórias, inclusive a endometriose. Então, já tem vários estudos que foram feitos, dos quais as pacientes com endometriose que removeram, como eu falei para vocês aí anteriormente, glúten, lácteos, se deram muito bem na questão de dores, melhoraram muito a inflamação, conseguiram ter uma melhor qualidade de vida quando removeram, excluíram dessa dieta, ou pelo menos tentaram baixar ao máximo, né, esses grupos alimentares. Quando a paciente faz muita questão do glúten por causa do pão, porque tem paciente, gente, que chora quando a gente tira pão, né? É uma dependência de comer pão que é impressionante. E aí, às vezes eu acho que as pessoas até se subestimam, sabe? Eu falo, será que ela nunca ficou sem pãozinho para saber que ela é capaz de viver sem pão? E aí ela vai chorar no primeiro, segundo dia, mas depois a melhora que a paciente tem em virtude da remoção do glúten, ela fala, puta, eu nem quero saber de comer mais isso. Porque eu melhorei muito, o estufamento melhora muito, a digestão melhora muito, né? Então, às vezes ela fala, não quero nem mais voltar a comer, nem quando eu posso. Mas para paciente que ainda reclama e sente muita falta do pão, um pão de vez em quando, de fermentação natural, até pode ser. Porque da mesma forma que eu falei do leite A2, o pão de fermentação natural ele é de mais fácil digestibilidade, porque ele já teve uma hidrólise, né, melhor, uma quebra maior do glúten, então vai estar mais fácil para você digerir. Então você que tem endometriose, que está me escutando agora, né, pense nisso, preciso tirar o glúten? Preciso tirar lácteos? Sim, mas se eu fizer muita questão do queijo, doutora, o que eu posso comer? Búfala. E se eu fizer muita questão do glúten, o que eu posso comer, que eu adoro um pãozinho? Pão de fermentação natural. Pode ser com frequência? Pode ser em grandes quantidades? Não, tá? É pontualmente, mesmo sendo alterar para esses tipos que eu acabei de mencionar. Bom, fora isso, carne vermelha. Também a gente tem várias evidências que o excesso de carne vermelha pode promover uma piora no quadro da endometriose. É muito mais fibrosa, tem muito mais gordura saturada, isso pode piorar as doenças inflamatórias. Não é para excluir carne vermelha, é para reduzir carne vermelha, é diferente, tá? São coisas distintas. Vamos lá, quem tá aqui? Tararara. Não tem uma pergunta? Ô pessoal, olha só. Aqui. Ângela, não tem pergunta, olha só. Muito bem. Acho que ou vocês estão sabendo demais, ou eu já estou sendo bem explicativa para vocês, né? Bom, agora, o que eu vou falar para vocês? Fora isso, né, isso é super importante. Lógico que eu tenho que remover alimentos ultraprocessados, alimentos, bebida alcoólica. A cafeína também piora demais.
Eu não preciso falar para vocês, né? Piora muito a dor. Eu não preciso falar para vocês também e essa questão também emocional, né? Porque você tá desequilibrada emocionalmente, ansiosa, com dor, irritada, estressada, vai ficar tomando cafeína? Não vai dar, né, gente? Não dá. Bebida alcoólica eu já falei, ultraprocessado já falei, farináceos, embutidos, frituras, refrigerantes, isso tem que sair fora da mulher que tem endometriose, porque isso tudo vai inflamar cada vez mais, né? Então, bom, doutora, e passado essa questão da dieta mais baixa em carboidratos fermentáveis, que é a FoodMaps, a Low FoodMaps, eu passo para dieta do Mediterrâneo, que tem uma característica mais anti-inflamatória ou modula mais a inflamação, né? Então ela vai como é que eu vou falar? Ela vai diminuir um pouquinho a intensidade dessa inflamação, né? Vai modular isso, né? A intensidade vai ser reduzida quando eu uso alimentos que têm ação anti-inflamatória, justamente porque essa inflamação está muito ativa. Então, a dieta do Mediterrâneo é a dieta que seria uma dieta muito fácil de adesão e você pode seguir com ela, só que sempre personalizada, sempre individualizada. Isso é muito importante que a gente repita para as pacientes. Olha só quem entrou, hein? Simone, oi, Elaine, legal, Pati, Bahia, Cícera, aí Jaqueline, tá. Ainda bem que o som tá bom, né? Porque eu recebi ligação, mas já pus aqui no e-mail da família que eu tô em live. Muito bem. Bom, e aí a Mediterrânea, então, como eu falei, é muito fácil. O que é a dieta do Mediterrâneo? Eu já falei em várias lives, porque é uma dieta que eu costumo prescrever muito, como eu falei, com as devidas respeitos às considerações individuais. Então, uma dieta que vai mais peixes do que carne vermelha, então eu uso muito mais peixe de água fria, não só o salmão, que tá caríssimo, né, inclusive, mas a sardinha, o arenque, a pescada, mais peixes de água salgada do que o São Peter que todo mundo gosta, né? Mas tem mais essa característica aí. Eu gosto mais dos peixes, do azeite de oliva, das sementes, das castanhas, dos tubérculos, de vegetais. Então é uma dieta de frutas, é uma dieta muito mais fácil de você seguir, né? É muito mais adequada, inclusive é uma dieta para as mulheres depois que vão seguir, depois da endometriose, climatério e menopausa, ela já vai começar a ficar habituada também para outra fase da mulher, e é uma dieta que tem essa característica que ajuda demais, doença cardiovascular, se você já tiver junto isso, se você tiver um problema de resistência insulínica, então a dieta do Mediterrâneo é uma dieta que se encaixa, personalizada para vários tipos de disfunções, inclusive para endometriose, tá? Então isso é importante que vocês saibam. E como eu falei, de fácil adesão. Eu vou fazer a modulação inflamatória. E aí, dentro dessa dieta, eu tenho que pensar assim, um grupo alimentar que eu vou pôr praticamente todos os dias, olha aí, anotem, gente, é o grupo das brássicas. Lembra que eu já tratei essa fermentação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o brócolis ninja, gente, não ramoso, ele não fermenta tanto, né? Mas gostaria de entrar já nesse segundo momento com repolho, com couve-flor, com couve, que são todas essas brássicas, né? Essas brássicas têm uma substância chamada diindolmetano, que quando a gente consome, você tem o 3-indolcarbinol, que ele é formado a partir da metabolização, né? E aí ele vai melhorar toda essa conversão de estrógeno em metabólicos bons e diminui a conversão de estrógenos em metabólitos ruins, que são inclusive cancerígenos, tá? Como eu falei, a mulher com endometriose, ela tem o que? Uma disfunção de estrógeno. Então, quando você consome, olha só a importância da couve-flor, couve de Bruxelas, repolho, brócolis, que é a maioria das brássicas, você vai fazer com que essa substância presente aí nas brássicas façam com que os metabólitos do estrógeno sejam convertidos em estrógenos bons, importantes para mulheres, e não em ruins, que são altamente cancerígenos. Não são todos os estrógenos que são bons,
tá? Por exemplo, estrógeno que pode promover um câncer de mama. Então, a gente reduz esse tipo de produção desse estrógeno quando você come mais brássicas. Vocês, mulheres que estão todas aqui, por favor, aumentem o consumo das brássicas. Faz arroz de couve-flor, brócolis, ou faz a couve. Se você vai fazer o suco verde, dá aquela ferventada na couve, dá aquele susto para tirar esse fator nutricional, ou come a couve refogada, né? Repolho, você pode comer ele tanto abafadinho como cru. Eu ainda vou dar até uma receita para vocês que eu fiz ontem, que ficou uma delícia. Eu tô até com ele aqui, gente, que eu trouxe de lanche da tarde, que é o bolinho de repolho. Então dá para você poder usar de diversas formas. O importante é consumir com regularidade. Quando a gente fala de uma alimentação, usar o alimento como um medicamento, como Hipócrates dizia, cada vez mais a gente se certifica disso, a gente pode considerar dessa forma desde que você come em quantidades adequadas e com regularidade. Porque você precisa ter bons níveis dessas substâncias que esses alimentos têm. Não adianta comer hoje, depois de 10 dias comer outra vez. Aí não vai adiantar, tá? Então, brássicas, vocês que têm problemas de endometriose, não pode faltar. Ok? Muito bem. E aí, doutora, quais são os outros alimentos que também não podem faltar para essas mulheres? Proteínas que são ricas em complexo B, proteínas animais, mas a gente tem aí os peixes, como eu falei, que a gente segue mais essa dieta do Mediterrâneo, o frango, os ovos, né? Um pouco da carne vermelha pode ser também consumida, mas são os alimentos que mais têm o complexo B, que são importantíssimos também para poder fazer metabolização dos estrogênios, tá? Que são os hormônios. Outro nutriente, vamos dizer assim, né? Outra parte de alimentos que é muito importante, que não pode faltar, inclusive eu tenho que suplementar, é o ômega 3. Então eu vou enriquecer a alimentação da mulher com endometriose com o ômega 3, porque o ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório. Então os peixes de água fria, né, o arenque, a sardinha, o salmão, a cavalinha, são ótimas fontes de ômega 3. Além disso, as sementes, faça granola de sementes, que é a semente de abóbora, semente de gergelim, a semente de girassol, a semente de linhaça, semente de chia, castanhas de todas as formas. Por favor, gente, vocês precisam comer isso uma porção ao dia, tá? Isso é muito legal e os peixes têm que entrar aí, tem que ter essa riqueza. E, por gentileza, se livrem de óleos vegetais. Óleos vegetais nenhum eu coloco mais, porque eles são ricos em ômega 6, altamente inflamatórios, ainda mais da forma que eles são utilizados, que sempre são superaquecidos. Então, oxida mais ainda, inflama mais ainda. É azeite de oliva, que é rico em ômega 9, uma gordura monoinsaturada que vai ajudar, inclusive, vocês a nível de uma proteção cardíaca circulatória. E esse ômega 3, que eu preciso ter ele através das sementes, das castanhas e dos peixes, em maior quantidade. Ok? Bom, e como eu sei que eu também às vezes não consigo obter a quantidade que eu preciso através da alimentação, eu vou fazer a suplementação de ômega 3. Pelo menos 2 gramas ao dia, tá? Aqui. Tararari. Qual é o outro alimento? Vamos lá. Linhaça, gente, eu quero deixar... Até destaquei ela do ômega 3 aqui, porque eu quero dar uma ênfase maior para a linhaça, né? A linhaça, eu até prefiro que você consuma ela de uma forma individualizada do que as outras sementes, do que as outras castanhas, não por nada, não é só pelo ômega 3, mas ela tem lignanas. E as lignanas, elas agem como fitoestrógeno. Como eu falei, a endometriose leva a um desequilíbrio hormonal, então... A semente de linhaça triturada, você tem que triturar para ter biodisponibilidade. A semente de linhaça dourada, é essa que você vai consumir 1 colher ao dia, tá? E aí os demais você pode fazer uma alternância entre elas, tudo bem? Cúrcuma, lógico que não pode faltar. Quando a gente fala de modular a inflamação, tem que ter cúrcuma, tem que ter gengibre.
Lógico, mas a cúrcuma em especial, gente, vocês não sabem o que ela faz para a mulher que tem endometriose. A quantidade de cúrcuma eu dou não só na alimentação, às vezes no shot e no suplemento de cúrcuma, né? A gente tem alguns suplementos à base de cúrcuma com 95% de curcuminoides que a gente fala, porque quando você come o alimento, você não tem essa concentração, às vezes, que você precisa para agir a nível terapêutico. Quando você suplementa, você tem uma ação terapêutica, né? É uma estratégia terapêutica. Quando a gente fala do alimento, que eu falei para vocês, tem frequência, na verdade, são estratégias terapêuticas, né? É uma dieta que tem estratégia terapêutica para endometriose. Então, só dessa forma que eu consigo amenizar o sintoma, que eu consigo chegar a um resultado bom. Então, gente, a cúrcuma, ela precisa ser prescrita 200 miligramas ao dia, né? Eu posso até começar com menos para ver se a mulher, às vezes, tem alguma disfunção gástrica, que às vezes ela não aceita bem, pode ser irritativa, então eu vou devagarzinho, né? Às vezes eu ponho gastro resistente, né? Pode ser com um pouquinho da piperina para a gente poder ter uma melhor biodisponibilidade. Tem algumas cúrcumas que já não precisam mais da piperina para ter uma biodisponibilidade, então ela não pode faltar, tá? Então, ou a gente vai dar ela extrato seco, 95% de curcuminoide, prescrita na forma suplementada, ou então eu vou dar como alimento, mas tem que ter uma constância boa, né? Gengibre também, além de ser anti-inflamatório, ele reduz dor, maravilhoso. Vitamina E, e você pode usar de diversas formas o gengibre, né? No suco, como eu postei ontem, ou pode usar nos temperos de peixe, de frango, só tem nos chás, tudo isso vale a pena, né? Vitamina E, que tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante maravilhosa, e ela está presente até nos alimentos que eu acabei de mencionar, que são nas sementes, que é a riqueza maior, inclusive o amendoim. Amendoim, gente, vamos lá, uma parte para o amendoim aqui. Amendoim, vocês sabem que o amendoim, a casquinha do amendoim tem resveratrol, que é legal, e eu vou falar do resveratrol para endometriose, que é sensacional. Mas o principal elemento, né, nutriente que tem no amendoim é a vitamina E, que é muito importante. Agora, o amendoim não é aquele amendoim que vocês vão comprar aí frito, salgado, que é uma porcaria. Não é esse. Vocês vão comprar um amendoim cru e vão fazer a tosta dele em casa. Aí sim, né? Então aí eu tosto ele no forno, baixinho, 50 graus, por um tempo maior. Eu ponho sal rosa de Himalaia, e aí é esse amendoim que você vai comer, tá? Não é aquele amendoim comprado pronto. Esse você pode comer que tem vitamina E. Tudo bem? Isso é bom. Resveratrol, gente, tem alguns estudos muito legais que são feitos com resveratrol de 100 a 300 miligramas. E a gente também tem hoje alguns ativos melhores, de melhor biodisponibilidade do resveratrol, porque ele não é tão bom para ser absorvido. Por exemplo, o Resvitec, que é excelente, 50 miligramas que eu ponho já melhora muito a dor. Não só como anti-inflamatório, mas reduz dor, comprovadamente. Então, Resvitec, não posso deixar de pôr para endometriose. Ou então o transresveratrol. Posso colocar até sublingual, a gente pode fazer pastilha para melhorar a absorção, uma dosagem um pouco maior, enfim, é importante para reduzir dor. Resveratrol, não esqueçam disso. Vitamina D. A vitamina D também para a mulher que tem endometriose é importante que esteja de 50 a 60 nanomols por ml. Então você que é mulher que está me vendo já sabe que não pode ter menos de 50 a 60 nanomols por ml de vitamina D. Ah, mas doutora, eu tô com 35, o médico falou que é bom. Tem endometriose? Tem que aumentar. E 35 não é bom nem para ninguém, né? Que é muito baixo. Se o limite é 30, você acha que 35 é legal? De jeito nenhum. E outra coisa, a gente não gosta da vitamina D impulso, tipo, 7 mil por semana. Você acha que você está tomando quanto? É 1000 por dia. Vitamina D é um pró-hormônio e como tal tem que ser prescrito diariamente. Tem muito mais repercussão dessa forma. Sempre associado com vitamina A e com K2. Então, vamos lá, eu vou usar 4.000 de vitamina D, eu tenho que usar 400 de vitamina A, porque ela age em sinergia. Eu ponho 100, 120 microgramas de K2 MK7.
É essa combinação que eu faço, é uma vitamina D muito completa, às vezes eu ponho até um mix de tocoferóis junto, que é a vitamina E, que vai ter uma ação ainda melhor ainda. A vitamina E, A e K2 agem em sinergia com a vitamina D. Então é muito legal, porque afinal de contas, quem hoje tem disponibilidade de ficar tomando sol? Não dá. Nem calor tá fazendo, que dirá tomar sol, né, gente? É inviável. Ainda mais para nós, mulheres que trabalhamos, temos 1000 coisas para fazer durante o dia. Nazaré Rufinos, posso pedir para o médico passar VIT 12 para mim? Não sei o que é VIT 12. VIT 12? Não entendi. Nazaré, me faz a pergunta outra vez que eu não entendi o que você falou. Bom, vamos lá. Outra coisa muito legal é a glutationa. Glutationa é um dos melhores antioxidantes que tem, tá? Então, ele tem que ser prescrito. A gente pode dar o NAC, N-acetilcisteína, 600 miligramas, porque ele vai ajudar muito a combater a inflamação e antioxidação, tá? É a B12. Só pode pedir para o médico prescrever B12, ou eu mesmo só peço B12 se você tiver deficiente, né? Então tá com menos de 650, então aí vamos fazer o complexo B, a B12 na forma de metilcobalamina. Bom, então o NAC 600 até, que é uma média boa, né? 600 miligramas, ou a glutationa reduzida também é uma estratégia legal para a mulher que tem endometriose, né? Junto com o complexo B, junto com o selênio, isso ajuda muito, tá? Então, lembrando, gente, que assim, resveratrol, vitamina D, o NAC que eu falei agora, ômega 3, não dá para ficar sem suplementar. E agora eu vou falar do queridinho meu para endometriose também, que é o magnésio. Qual mulher nessa condição vai ficar sem magnésio? Não, minha paciente, tá? Porque magnésio vai diminuir dor, vai diminuir a ansiedade, vai melhorar a qualidade de sono, vai te relaxar, ajuda no metabolismo estrogênico. Então, gente, não tem como ficar sem magnésio. Não tem como ficar sem magnésio. Aliás, eu sempre falo que mulher tem que entrar numa banheira de magnésio. Qual magnésio eu tenho que dar para a mulher que tem endometriose? Geralmente, o magnésio bisglicinato, o magnésio malato e o magnésio treonato. São esses 3 magnésios que às vezes eu faço até em conjunto para prescrever, que são muito legais. Hoje a gente tem um magnésio pronto, que é o 3-mag, que também é bem legal. Ou o 4-mag complex, também, que tem 4, tem mais um além desses 3. Mas esses 3 são fundamentais para você que tem a endometriose. Não esqueçam de magnésio, gente. Magnésio, não esqueçam. Aumenta a serotonina, aumenta a GABA, deixa você mais zen, mais relaxada, e a gente precisa disso, ainda mais uma mulher com uma disfunção dessa, né? E se caso eu tenho que trabalhar, como eu falei para vocês, na maioria dos casos, a questão de modulação intestinal, eu vou pensar num pré-biótico que não fermenta, tipo Fibregum, uma goma cássia, goma coar, que são fibras que são pré-bióticas para aumentar a proliferação de bactérias boas, de lactobacilos, que não vão fermentar. Então é interessante às vezes entrar com pré-biótico, com essas fibras pré-bióticas, né? Uma glutamina, enfim, aí eu vou ver o que eu vou entrar aí, zinco, né, que é importante, dependendo dessa questão. Mas com certeza, já você melhorando essa alimentação, você automaticamente vai melhorar a parte intestinal. A Narita Gonçalves, quanto de vitamina E para colocar junto com a D? Então, geralmente eu ponho umas 100 miligramas, 50 miligramas, que eu coloco a nível de um mix de tocoferóis, né? Que são melhores, mais biodisponíveis e mais potentes aí para poder combater a inflamação, tá? E agir em sinergia com a vitamina D. Muito bem. Agora, vamos falar do que está faltando aí com vocês. Já falei disso. E também da cafeína. É isso aí, gente. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Então, suplementações, alimentação e mais o que? Mais o que vocês perguntarem daqui pra frente. Vamos lá. Que perguntas que eu tenho aqui, que agora o conteúdo eu já acabei, que eu falei demais, né? Quero saber se tenho perguntas aí. Agora é a hora, gente.
É hora da interação. Olha aqui, vamos ver. Vamos ver. Aqui pra trás eu acho que eu não tenho pergunta nenhuma, porque eu não vi. A Diane falou do... eu quero deixar essa live também gravada, viu? Porque tem muitas mulheres que às vezes estão trabalhando, estão no trânsito, ou mesmo você quer assistir outra vez, né? Pelo menos ficar disponível. Quero também falar para vocês que eu faço atendimento não só presencial, mas também online, né? E tenho também todos os meus livros disponíveis na venda lá na minha loja virtual do site. Então eu tenho um livro de TPM, controle melhor através da alimentação, né? A TPM, que tem várias receitas que também entraria super bem aqui para endometriose, porque são receitas isentas de glúten, de lácteos, enfim, que não tem açúcares, nem farináceos, nem nada disso, que também são interessantes. Tem o livro de crianças, que esse mês, até o final do mês, por ter sido o mês da criança, ele está em promoção. Tem os vários e-books, muitos e-books aí para vocês, e-books mais específicos, né, para emagrecimento, para menopausa, para sopas, caldos, shots, sucos, sobremesa, várias coisas aí. Os e-books também acabam ajudando muito a diversificar mais a alimentação de vocês. E todas as minhas receitas que eu elaboro, gente, ela tem alguns critérios. Então, quais são? Não tem glúten, não tem lácteos, ser fácil de fazer, são nutritivas. Então, assim, tem que ter todos esses critérios para mim poder aprovar uma receita. Então, esses e-books todos estão recheados dessas receitas que você pode usar para você e também para o resto da sua família, né? E a gente também tem programas de emagrecimento, programas que a gente tem de menopausa, programas para lipedema. Então, são vários programas que também você pode adquirir. Tem uma assistência de 30 dias adquirindo o programa, que tem 30 dias de cardápios para você poder aí estar seguindo, caso você não possa vir em consulta presencial ou online, porque os programas têm um preço mais acessível. Então eu sempre tento estender meus serviços para todas as necessidades. O que você não pode é deixar de se cuidar, né? Então eu quero passar muito aqui essa informação, gente, que a alimentação, que a escolha adequada dos alimentos para você, né, que tenha que ser, como eu falei, sempre personalizada, que as suplementações vão te ajudar e muito na endometriose, eu não tenho dúvidas, né? Então eu quero deixar isso bem claro para você. Não pense que você só tem que ficar dependente de uma medicação. Não é isso. Eu sei de quantas e quantas mulheres que hoje estão sofrendo por conta disso e que chegaram até a ficar inférteis porque não tiveram, às vezes, assistência adequada. Não foram bem acolhidas, assistidas, que não tinham essa informação. Então hoje, com toda a informação que nós temos, que eu tô aqui me disponibilizando para passar para vocês, né? Não é justo que vocês ainda venham a sofrer de uma disfunção que pode ser amenizada e muito com a mudança do seu estilo de vida. Então, qualquer aula, qualquer professor que tenha hoje um profissional capacitado que entenda dessa disfunção, vai, no mínimo, te encaminhar para um nutricionista. No mínimo, gente. Não é só tomar medicação. Eu vou repetir e enfatizar isso muito bem para vocês, tá? Porque eu já atendi várias, eu sei que eu ainda vou atender várias enquanto eu estiver aqui no consultório e tenho certeza que vou conseguir ajudar muitas pessoas, muitas mulheres para isso, com todo esse conhecimento, né? A Nazaré fala, eu quero magnésio para ajudar nas ansiedades, já estou na menopausa, tá. Então, magnésio para ansiedade, geralmente eu dou bisglicinato, que eu acho muito bom, né? Que vai ajudar bastante na sua ansiedade. 200 até 400 miligramas ao dia, mas começa com 200. A Cris fala assim, Lamarx, tem algumas marcas que confia desse magnésio? Tem a Central Nutrition, tem a Pura Vida, tem Essential Nutrition. Elas todos têm esse trio de magnésio ou 4 magnésios. Ângela, doutora, por favor, o magnésio que ajude a dormir. Daí é o magnésio inositol relax. A gente tem da Equalive e tem da Trucerce,
tá? Muito bom. Aí é o inositol, que é muito bom. O treonato também ajuda, tá? Mas para dormir ele é muito bom. O bisglicinato também, mas o mais adequado para insônia é o inositol. Magnésio inositol relax. Inclusive o que saiu agora da Equalive, ou foi da Sanavita, tem o GABA junto. Eu até falei outro dia para vocês sobre isso. A Narita fala, doutor, é verdade que para fazer um mix de oleaginosas, além de triturar, tem que aquecer antes? Não, não tem que aquecer. Quando você aquece gordura, ela vai oxidar, né? E como eu falei do amendoim, tem que sempre pôr no forno bem fraquinho. Evitar o aquecimento de castanha, de nozes, de amêndoas. Evitar o aquecimento do azeite. Gordura, quanto menos for exposta ao aquecimento, melhor, você preserva mais a qualidade. Raquel, doutora, você citou amendoim que tem uma gordura boa e resveratrol. Serve a pasta de amendoim caseira? Sim, pois não, pode fazer. Com esse amendoim, depois de tostado, você pode bater ele. Eu bato ele, sabe com o quê? Com um pouquinho de óleo de coco. Fica uma delícia essa pasta, você pode fazer caseira. Eu não gosto de comprar pasta de amendoim pronta, não gosto, porque tem um monte de conservante ali, tem outras coisas que acabam não me agradando, né? Então, aprenda a olhar o rótulo, quanto mais clean o produto, quando você comprar pronto, melhor. Então, quando você pega o amendoim, tosta do jeito que eu falei, e aí para fazer a pasta, não ponha tanto sal, né? Põe um pouquinho menos, e aí você põe com óleo de coco, fica uma delícia, muito bom. Só que a durabilidade é menor, né? Porque não tem conservante nenhum. Maria, tô na menopausa, tirei ovários, algo que ajuda a dormir? Sim, Maria, magnésio é ótimo. Chá de melissa, chá de mulungu, chá de camomila são excelentes. Além da melatonina, né? Você pode comprar uma melatonina time release, que ela tem uma degradação lenta. Tem uma melatonina, que é a melatonina Duo Harmony da Essential Nutrition, que ela tem já o magnésio, melatonina, a B6, que a vitamina B6 também te ajuda a dormir, que fica excelente. Eu adoro, eu mesmo faço uso dela todas as noites, tá? Então esses nutrientes vão te ajudar. Agora tem que fazer higiene de sono, né? Então, perto da hora de dormir, não ficar estimulando muito sua mente, né? Ter uma leitura mais amena, não ficar em telas, não ficar com luzes no quarto, isso tudo é importante. Não comer muito à noite, nem tarde da noite, isso também te ajuda muito. A Raquel, já comprei alguns e-books seus, são muito bons. Olha lá, viu gente, ó, uma declaração que ela tá dando, depoimento da Raquel. Muito mais prático comprar com link e fazer o pagamento direto pelo link. Fica difícil você disponibilizar o link de compra? Não, eu vou disponibilizar o link de compra sim, pode ficar tranquila. Amanhã, inclusive, ou hoje, vamos ver. Entre hoje e amanhã, nos meus stories, eu vou colocar para vocês o link da compra da loja virtual. Você vai direto lá no link e já compra, vai conhecer os e-books todos e aí você vai estar comprando aquele que mais você gosta e precisa. Ana Paula, fui em uma nutricionista semana passada, ela me deu um papel e me mandou seguir o que estava escrito, nem voltei mais. Por isso que eu falei, gente, eu vou cuidar da Ana Paula, não das disfunções da Ana Paula, entendeu? Eu não trato, eu tenho que olhar a paciente. Não tenho nada pronto aqui, gente. O cardápio, o paciente não leva no dia, tá? Eu vou fazer depois que o paciente vai embora, eu faço tipo assim, é como se eu encarnasse o paciente e aí eu vou pegar todos aqueles dados que eu colhi durante a consulta, os exames laboratoriais, aí eu vou traçar que horário, dia da semana, às vezes eu faço cada refeição num horário diferente, porque a rotina dele é diferente, exercício físico às vezes muda os horários, então o que ele vai comer pré-treino, pós-treino, o almoço, todos os meus cardápios têm receita junto, então é um trabalho extremamente personalizado. Extremamente personalizado, não tem como. Paciente, faço lista de compra se precisar, vai toda a suplementação, então esquece, cada um tem seu cardápio aqui. E por isso que quando eu venho no programa, gente, eu faço essa assistência de 30 dias, porque se tiver que fazer adequação personalizada para o paciente que comprou o programa, eu vou fazer, porque de repente eu coloquei alguma coisa lá, coloquei ovo, paciente alérgico a ovo. O que eu posso substituir? Eu tenho essa assessoria para dar para o paciente que comprou o programa. Entenderam?
Não solto o paciente assim. E minha consulta demora 1h30, no mínimo, né? Fono, Elaine, quem está pré-diabético pode tomar magnésio? Deve, o magnésio ajuda muito na metabolização de carboidratos. Gorete, e quem tem doença cardíaca também, tá? Não pode ficar sem magnésio. Gorete, qual a melatonina, doutora? Melatonina Duo, D-U-O, Harmony, com H. Fabiana, Ângela Carinci. Doutora, minha médica receitou um suplemento Radiante Matunite. A senhora conhece? Não conheço, minha flor. Precisa entrar para saber quais são os ingredientes dele, né? Como que tá composto. Nazaré, qual a marca boa de magnésio posso comprar? O Treonato. Tem da... Bom, Treonato você vai ter da Trusurce, você vai ter da Nayak, que é excelente também. N-A-I-A-K. Nayak, muito bom Treonato. E tem também da Essential Nutrition, que é muito bom, tá? E tem da Life Station também, tá? A Life Station tem um magnésio treonato muito bom. Boa noite aqui. Bom, gente, eu acredito que tem mais alguma pergunta? Porque senão a gente encerra por aqui. Eu agradeço muito, novamente, a presença de todas vocês, mais uma vez. Obrigado pela audiência de sempre, espero ter ajudado. Compartilhe essa live com quem vocês acham que hoje não pôde estar aqui presente. Ela vai ficar gravada até amanhã no Instagram e depois eu coloco no meu canal do YouTube. Aliás, vão lá, né? Se inscrevam no meu canal do YouTube, que também sempre todas as lives ficam lá. E no meu Instagram, doutora Roseli Rossi, vocês sabem que sempre eu posto receitas ou dou informações que sejam úteis para a saúde das mulheres, para a saúde intestinal, né, que é o meu grande foco de trabalho. Afinal, eu tenho a especialidade em gastroenterologia também, além de fitoterapia, enfim. Eu quero cuidar de quem quer ser cuidado. Isso que é importante, não é? Então, um beijo grande para vocês, uma boa noite, até a próxima.